Meu nome é Bianca Vasconcelos, eu trabalho aqui na Lala, sou estagiária na parte de expansão do Brasil. E quem está me acompanhando hoje aqui é a Ana Laura Silva, que é La Líder, também faz parte da comunidade da Lala e é embaixadora. Quem se sentir à vontade pode ficar com a câmera ligada. Então, vamos lá. Vou passar aqui sobre o nosso cronograma dessa semana de Lala Portas Abertas. Essa semana ela é um espaço para a gente poder resolver dúvidas sobre a Lala e sobre as inscrições e também passar mais informações para vocês. Então, ontem a gente teve o ABC da Lala, que foi uma introdução ao que é a Lala e as diferentes áreas que a gente vai falar essa semana. Hoje a gente vai focar em ajuda financeira e apoio financeiro que a gente tem, os programas que a gente tem. Amanhã a gente vai falar especificamente de como se destacar na inscrição com a nossa equipe de admissões. E na quinta-feira, no dia 2 de fevereiro, a gente vai falar sobre a Lala depois dos acampamentos, que é o nosso ecossistema. Então, assim, toda a apresentação que a gente fez ontem, eu vou refazer aqui, mas de uma forma mais rapidinha, para a gente poder passar a falar sobre ajuda financeira e vocês tirarem dúvidas. Então, o que é a Lala? A Lala é uma organização criada em 2017 para empoderar os jovens latino-americanos, para que esses jovens eles liderem e também sejam a mudança nas suas comunidades. Então, a Lala ela é responsável por encontrar, desenvolver e conectar a próxima geração de líderes latino-americanos. Então, a gente faz todo esse trabalho de encontrar vocês, capacitar vocês e conectar vocês com essa comunidade. Então, nesse momento, assim, é basicamente o que o meu setor faz, que é encontrar os jovens. Então, a gente faz divulgações, a gente faz eventos para poder conectar todos vocês e para que vocês façam parte dessa grande comunidade da Lala, que conta com mais de 2.000 jovens líderes em toda a América Latina. A Lala, a gente procura bastante ter diversidade na nossa equipe, na nossa comunidade de alunos. Então, a gente quer alunos de de diferentes faixas etárias, jovens de diferentes faixas etárias, a gente quer jovens de diferentes países, diferentes regiões, classes sociais, diferentes realidades. Então, a gente não tem, por exemplo, um perfil exclusivo de que só essas pessoas podem participar da Lala. Tem muita gente que fica, mas eu sou de humanas, eu sou de exatas, será que a Lala é para mim? Será que eu posso participar? Sim, você pode participar e a gente quer o máximo de diversidade possível na nossa comunidade, porque é daí que vem a troca, que é daí que vocês crescem, que vocês compartilham e podem trocar várias informações. Então, 70% desses jovens, eles provêm de comunidades subrepresentadas na América Latina, 90% deles já receberam algum percentual de bolsa, de ajuda financeira para poder ingressar na Lala, 56% desses jovens já colaboraram em algum projeto de impacto social e também esses projetos eles impactaram já mais de 85 mil pessoas. Bianca, Oi, pode falar. eles não estão vendo a apresentação. Não. Eu estou vendo, mas eu estou vendo só a primeira parte. Só com a Ceci. Ai, perdão. Agora foi. Desculpa. Agora tá certo. Eu vou voltar aqui no slide só para vocês verem, assim, mas é basicamente o que eu estava passando para vocês, assim, sobre empoderar os jovens latino-americanos, mais de 2.000 jovens líderes que fazem parte da nossa comunidade e os dados que eu estava apresentando para vocês. 70% deles provém de comunidades subrepresentadas na América Latina, 90% recebe ajuda financeira, 56% já colaboraram em algum projeto de impacto social e 85 mil pessoas impactadas indiretamente por esses projetos. Agora a gente vai falar um pouco mais. Perdão, deu retorno aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os acampamentos virtuais e os acampamentos presenciais que a gente vai ter nessa temporada. Os acampamentos da Lala, eles são uma experiência de liderança que duram cerca de 5 dias, em que esses estudantes exploram juntos os principais pilares de liderança que a gente cultiva aqui na Lala, que eu vou falar daqui a pouquinho que pilares são esses. Esses acampamentos, eles fornecem ferramentas, um apoio comunitário e uma capacitação necessária para que vocês promovam uma transformação social, mas também profunda.
E esses acampamentos, eles acontecem em idiomas diferentes, português, inglês e espanhol. Então, se você seleciona o acampamento em português, por exemplo, todas as atividades que vão ocorrer nele, todo idioma utilizado vai ser em português. Isso vale para os outros dois idiomas. Assim, nada impede, por exemplo, se você for fazer um acampamento em inglês, provavelmente vão ter pessoas que falam a sua língua nativa, o português, e pessoas que falam o espanhol. Então, nada impede que em algumas atividades paralelas, em algumas conversas, em alguns encontros, vocês acabem trocando ideia em português ou em espanhol. Mas quer dizer que toda a comunicação oficial, todas as atividades oficiais do bootcamp, do acampamento, né, vão acontecer no idioma que vocês selecionaram. Então, o que são os pilares de liderança dos acampamentos? Primeiro, a gente quer desenvolver o discurso público de vocês, o discurso em público, e as suas habilidades de storytelling, que são as suas habilidades de contar histórias, contar a sua própria história, ou engajar certas audiências para que elas prestem atenção na causa em que você está defendendo, na causa em que você está falando. Para que vocês aprendam também as melhores práticas sobre como criar uma comunidade à distância, para que vocês possam ser também parte de movimentos de liderança juvenil na América Latina e também explorarem inovação social baseada em evidência, marcos teóricos e práticas. Então, a gente vai colocar vocês em contato com pessoas que fazem o impacto social, que atuam com o empreendedorismo social na prática, mostrando como que elas fizeram, mostrando o que elas estudaram, como que elas fizeram esse projeto e toda a prática que elas tiveram. E muitas vezes isso inspira muitos dos nossos alunos a começarem os próprios projetos sociais. E uma coisa importante a falar é que você não precisa ter já um projeto social ou fazer parte de alguma outra iniciativa para você ingressar na Lala. Basta você ter vontade de fazer isso. Às vezes tem alunos que querem começar o próprio projeto, mas outros têm ali a vontade de contribuir, então eles acabam indo contribuir em projetos de outras organizações ou até mesmo projetos fundados por outros alunos. Eles se juntam para fundar um projeto social na região. Então, através dessas experiências que vocês vivem no camp, é uma experiência para inspirar vocês a criarem o projeto de vocês ou a participar de um projeto social. Vocês também vão ter um acesso a uma rede global de agentes de mudança com impacto na área de impacto social. Então, pessoas que não são só da América Latina, que trabalham com isso há anos, mas também que são de todas as partes do globo. E assim acontece com a nossa equipe de pessoas que trabalham aqui na Lala, né, do nosso staff. Então, são pessoas que são de todas as partes do mundo e que estão contribuindo aqui para a Lala para que a gente tenha que a gente troque o máximo de informação possível uns com os outros. E também a gente quer melhorar a aprendizagem socioemocional e as habilidades de autoconhecimento de vocês, para que vocês sejam capazes de reconhecer problemas na sociedade de vocês, ou até mesmo para que vocês possam ser essa mudança. E também fazer e crescer, contribuir, né, para as habilidades de storytelling de vocês. Agora, sobre o acampamento virtual e o presencial, o acampamento virtual ele vai ser oferecido em português, espanhol e inglês. Ele vai acontecer durante 5 dias, durante a semana. A gente tem ajudas econômicas disponíveis, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente sobre o que elas são. E ela conta com um grupo de estudantes ainda mais diverso, que mesmo virtualmente, eles vão poder assistir pessoas dos lugares mais remotos possíveis do Brasil e da América Latina toda. A gente tem mais vagas disponíveis, eu vou mostrar um pouquinho mais quais são as datas no próximo slide. E para os acampamentos virtuais, vocês vão ter até o dia 20 de fevereiro para se candidatar. Já para os presenciais, ele vai ser oferecido, a gente só vai ter apenas 2, um em inglês e um em espanhol. Ele ocorre durante 7 dias, a gente também tem bolsas disponíveis, e ele permite que os estudantes eles viajem até a sede da Lala, em Medellín, na Colômbia, durante essa duração do programa. Para essa temporada, a gente tem menos vagas disponíveis, porque esses acampamentos presenciais, eles sempre ocorreram antes da pandemia. Mas com a pandemia, a gente acabou migrando para os acampamentos virtuais. Então, essa é a primeira temporada que a gente tem, que a gente retornou com os acampamentos presenciais. Então, a gente ainda está
caminhando com isso, vai ver como vai acontecer, e por isso a gente só abriu 2 acampamentos. E vocês precisam se candidatar antes do dia 8 de fevereiro. Então, se vocês querem ir para um acampamento presencial ou para um acampamento virtual, vocês precisam se candidatar antes do dia 8 de fevereiro. Se vocês querem ir somente para um acampamento presencial, antes do dia 8 de fevereiro. Se vocês querem ir somente para um acampamento virtual, aí vocês têm até o dia 20 de fevereiro. Mas se vocês querem se candidatar para os dois, para ser considerada para os dois, vocês precisam mandar a candidatura até o dia 8 de fevereiro. Caso vocês mandem a candidatura depois do dia 8 de fevereiro e selecionar o acampamento presencial, a sua candidatura não vai ser mais considerada. A gente só vai considerar a opção para o acampamento virtual, tá? Porque a gente quer fazer a seleção para os acampamentos presenciais mais rápido, para que os alunos recebam essas respostas mais rápido e para que a parte da bolsa que não cobria, assim, eles não conseguirem, os alunos selecionados não conseguirem pagar, eles possam começar o processo de arrecadação de fundos o quanto antes. Eu vou falar um pouco mais sobre valores e processo de arrecadação de fundos, bolsas, daqui a pouco. Agora, sobre as datas. Acampamentos virtuais. A gente vai ter o primeiro ocorrendo dia 3 a 7 de julho, em português. O de inglês, 12 a 16 de julho. Em português, 12 a 16 de julho também vão acontecer simultâneos. Inglês e espanhol, 22 a 26 de julho vão acontecer simultâneos. Então, e também português e espanhol, 31 a 4 de agosto, 31 de julho a 4 de agosto, também simultâneos. Os acampamentos presenciais. O inglês vai ocorrer de 19 a 25 de junho e o espanhol dia 1º a dia 7 de agosto, lá em Medellín, na Colômbia. Para vocês se candidatarem a mais de uma opção, vocês podem se candidatar a mais de uma opção, mas vocês só podem participar de um acampamento virtual ou presencial. Vocês não vão ser aceitos em 2 acampamentos, só em um. Então, se vocês selecionarem a primeira opção de vocês, que é o presencial, e vocês passarem para o presencial, vai estar dizendo lá na carta de aceitação que vocês foram aceitos no presencial. E vocês só podem participar do presencial. Caso vocês sejam aceitos somente no virtual, vocês vão participar do virtual. Mas, assim, apesar de vocês selecionarem os dois, selecionarem mais de uma opção na lista de prioridade, vocês só podem participar de um acampamento. A gente só vai aprovar vocês em um acampamento e vocês vão receber o acampamento, a data desse acampamento que vocês forem aprovados, no e-mail com a carta de aceitação que vocês vão receber depois que o processo seletivo terminar, tá bom? No final do processo seletivo. Agora, os acampamentos, né, a gente enxerga como uma porta de entrada ao nosso ecossistema da Lala. Então, dentro desse ecossistema, a gente tem vários programas que a gente vai falar um pouquinho mais na quinta-feira, mas alguns spoilers a gente tem aqui, né? Além dos VCamps, a gente tem os programas de mentoria, programas de coach, programas mais práticos, clubes para compartilhar sobre diferentes conhecimentos, oficial de admissões, são jovens que a gente contrata para poder ajudar a gente no processo seletivo, revisando, fazendo entrevista. Então, a gente tem um ecossistema bem completo. E você paga para poder participar do camp, mas para depois adentrar o ecossistema e participar de todas essas oportunidades, você não paga. Então, é tudo gratuito e você pode fazer parte de vários projetos que você pode receber alguma remuneração ou projetos voluntários que podem ajudar muito a Lala a crescer e também vocês crescerem profissionalmente e academicamente. Agora, mais um pouquinho mais sobre o nosso ecossistema. A gente tem mais de 5.000 horas e 25 oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal. E a gente tem oportunidades de desenvolvimento entre programas de mentorias, estágios na Lala. Hoje em dia, a gente tem mais de 11 estagiários. Tem até alunos, eu acho que 4 ou 5 alunos que trabalham aqui com a gente em tempo integral também, são contratados, recebem salário, como também nós estagiários. Estágios que são oferecidos não só na Lala, como também em organizações aliadas, clubes de alunos, acompanhamento na candidatura para bolsas para estudar fora e muito mais. A gente também tem a academia, que no momento as inscrições para ela não estão com previsão de retornar. A gente teve o nosso programa piloto em 2020, eu participei,
A Lala selecionou, acho que foram 22 jovens para participar de um programa de 3 meses em Medellín, na Colômbia, onde os estudantes tinham um plano de estudos, todo um programa de vivência lá na sede da Lala, em Medellín, para a gente colocar nosso processo de liderança na prática. Então, era um programa bem legal, mas ainda a gente não tem previsão de retornar, até porque os camps presenciais estão retornando só agora, tá bom? Mas assim que ficar disponível, a gente sempre avisa os nossos alunos. Essa oportunidade, na época, ela foi destinada somente para os alunos que já estavam na comunidade, que já tinham passado por um camp. Então, acredito que possa ser dessa maneira também quando a gente retornar. Agora, sobre o caminho na Lala. A porta de entrada a gente vê como os camps, né, presenciais ou virtuais. Depois vocês passam para o ecossistema, que é o ecossistema de oportunidades, mentorias, estágios, voluntariados e etc. E vocês adentram a essa comunidade de amigos, amigas, amigues, apoio e também de muito crescimento. Agora, sobre o perfil dos candidatos. A gente seleciona pessoas que têm idades entre 14 e 20 anos, tenham entusiasmo pela mudança social e pelo impacto social, que tenham vontade e iniciativa para poder levar esse impacto às suas comunidades, tenham potencial de liderança, paixão por poder aprender e crescer também, e amor pela missão da Lala e por poder crescer no nosso ecossistema. E também querer ser a mudança e liderar a mudança nas suas comunidades. Então, a gente quer gente que se interessa por várias causas, por diferentes causas, por diferentes tópicos, mas que tem esse entusiasmo, que tem essa iniciativa de querer ser a mudança, de querer liderar essa mudança. Então, assim, a gente quer saber o que é interessante para vocês, a gente quer saber a verdade de vocês, o que importa para cada um de vocês. Então, não tem certo ou errado no processo seletivo. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas não tem esse certo ou errado. É o que importa para vocês, o que vocês querem passar para a gente, e a gente leva tudo isso com muita consideração, desde que vocês façam isso com muito entusiasmo. Agora, sobre o tópico principal dessa reunião, que é ajuda financeira, tá? A ajuda financeira na Lala, ela funciona principalmente pelo nosso fundo de bolsas. A Lala ela tem um fundo de bolsas determinado de acordo com a necessidade dos estudantes aceitos. Então, a gente tem bolsas, em sua maioria, que são bolsas parciais. Depois que vocês enviarem o formulário de inscrição, vocês recebem um formulário financeiro que vocês declaram ali a renda da família de vocês, explicam um pouco mais sobre a realidade da família de vocês, e a gente leva isso em consideração para a gente conceder as bolsas depois que vocês forem aprovados. A gente não leva o formulário financeiro em consideração para aprovar um aluno ou não. Então, muitos alunos têm esse receio, tem uma condição financeira baixa, não posso arcar com o custo do programa da Lala. Eu também tinha essa preocupação. Será que eu vou ser aceita? Não, a gente, sim, você pode ser aceito, independente da sua realidade financeira. A gente vai, primeiro, revisar a sua candidatura, você sendo aceito no programa. Aí sim, a gente vai pegar o seu formulário financeiro para a gente poder determinar o quanto de bolsa a gente vai conseguir te dar nessa situação. Então, tem muitos alunos que recebem bolsas parciais, mas recebem bolsas parciais altas. Na época, eu lembro que eu recebi 80% de bolsa. Então, isso era bastante, é um valor bem alto, e eu tive que pagar somente uma parte do valor do camp. Eu fui para um camp presencial, então era um valor mais caro, mas ainda assim, eu tive que pagar somente uma parte, e eu também não tinha o valor completo, assim, o valor para poder pagar, porque no camp presencial, vocês, assim, o valor que vocês pagam pelo camp, ele cobre hospedagem, cobre alimentação, seguro de vida e cobre também qualquer questão logística que vocês tenham ali dentro do país. Então, um transporte para ir fazer uma visita ou algo do tipo, é coberto pela Lala, mas o transporte até o país, até a cidade que vocês vão fazer o camp, que é Medellín, não é coberto. Então, vocês têm que arcar com a passagem aérea. Aí, na época, eu fiz vaquinha para poder arcar com o restante da bolsa e a passagem aérea. Então, assim, a gente sempre passa esse valor, o valor que vocês ganharam de bolsa,
para vocês, assim que vocês forem aceitos, na carta de aceitação vem tudo isso. Arrecadação de fundos. A gente tem também um programa de arrecadação de fundos, então os alunos que forem aceitos no programa, receberem a bolsa e mesmo assim não conseguirem pagar o restante do valor, eles podem adentrar, demonstrar interesse de participar desse programa de arrecadação de fundos, em que vocês vão ser acompanhados de mentores, ex-alunos da Lala, aliados da Lala, que vão te acompanhar no processo de arrecadação de fundos, vão te ajudar a criar uma campanha, a como compartilhar, como engajar pessoas para doar. Então, é um programa também que vai te ajudar muito a poder se desenvolver. Então, eu fiz arrecadação de fundos tanto para participar do camp, como para participar da academia, e foi um programa, assim, que foram 2 processos que me ajudaram muito a criar muita responsabilidade, a conseguir contar minha própria história, engajar pessoas a me ajudar nessa causa que eu estava mobilizando várias pessoas para me ajudar. Então, foi uma experiência muito, muito legal para mim, de arrecadar quantias muito grandes que eu nunca tinha tentado fazer isso na minha vida. E foram as duas oportunidades de intercâmbio que eu tive. Eu nunca pensei da minha vida que eu ia conseguir fazer um intercâmbio, que eu ia ter dinheiro para poder fazer isso, que a minha família ia conseguir arcar, mas através da arrecadação de fundos eu vi que era possível. E as 2 outras formas, assim, é algo que independe um pouco da Lala, que é a contribuição pessoal. Então, vocês vão receber a bolsa, o valor restante, se vocês conseguirem arcar sem que isso afete as suas finanças pessoais ou as finanças da sua família, vocês podem fazer o pagamento. Geralmente, o pagamento, ele ocorre, a gente coloca tudo isso na carta de aceitação. As datas, a conta que vocês precisam transferir, geralmente são em 2 parcelas. Então, a gente coloca lá as 2 datas que vocês precisam realizar o pagamento. Então, tudo isso vem na carta de aceitação. Então, vocês podem ficar despreocupados que a gente explica tudo isso na carta de aceitação. Então, essa contribuição pessoal é vocês realizarem o pagamento do valor restante, ou também, se vocês não conseguirem, vocês podem demonstrar interesse pelo programa de arrecadação de bolsas para poder receber toda aquela ajuda, aquela mentoria, e também os patrocínios. Então, tem alguns estudantes que vêm patrocinados por outras organizações que eles fazem parte. É algo que, assim, depende da Lala, pode ser que a sua escola, alguma organização que você faça parte, que você seja voluntário, que você estude, tenha algum tipo de bolsa, algum edital, alguma coisa que possa te ajudar ou possa fornecer algum valor para você participar da Lala, mas isso, assim, vai de forma independente para cada candidato. Então, vocês podem buscar na escola de vocês ou nas organizações que vocês fazem parte, se existe algum tipo de programa desse tipo. Mas tem alguns alunos que vêm, mas a grande maioria faz a vaquinha, ou os pais conseguem, ou o próprio aluno consegue fazer a contribuição pessoal depois de receber a bolsa. O custo do VCamp, ele é mais baixo, né, porque não tem todo o custo logístico, além dos estudos, assim, das sessões. Então, são $500. $500 já cobre tudo do que vai ser necessário, assim. Para o VCamp, vocês só precisam ter algum dispositivo com acesso à internet e uma internet estável para poder participar, mas no acampamento presencial, o valor, ele é o triplo, né, do valor do VCamp, porque ele inclui também, além dos estudos, das sessões, a hospedagem, a alimentação, seguro viagem e materiais que vocês forem precisar. Desculpa, eu acabei mutando, porque tinha o microfone agora ligado, mas eu vou repetir o que eu estava falando, que o acampamento presencial inclui hospedagem, alimentação, seguro viagem e os materiais. Assim, eu sei que é um valor que parece ser muito assustador, porque $500 hoje em dia o dólar ele está um pouco acima dos R$ 5. Então, para um VCamp é um valor de R$ 2.500. Para um acampamento presencial é 7.500, se eu não me engano. Mas a Lala, ela sempre tenta fornecer o máximo de bolsa possível para os nossos alunos. E isso é muito verdade. A gente tenta fornecer tem alunos que ganham 90% de bolsa,
é muito difícil da gente dar uma bolsa completa para um aluno, mas nas últimas temporadas vem acontecido, a gente tem conseguido dar algumas bolsas completas, bolsas sempre por questões de necessidade financeira. Então, vocês preencham o formulário financeiro, explicam, vocês podem explicar toda a realidade financeira da família de vocês. Então, às vezes, a família de vocês tem uma renda mais elevada, mas às vezes tem um gasto ou um gasto fixo muito importante, uma despesa médica, uma despesa educacional, alguma coisa muito importante que é praticamente impossível para a família de vocês arcar com o valor do camp, um valor parcial, até mesmo o valor parcial do camp. E, assim, na minha época, eu recebi 80% de bolsa, 6 alunos que receberam 90%, 95% de bolsa. Então, a gente tenta sempre fornecer o maior valor, o maior percentual de bolsa que a gente consegue. E depois, através do programa de arrecadação financeira, tem muitos alunos que conseguem arrecadar em poucos dias o valor para participar ali do camp. É uma experiência muito legal para esses alunos e a gente também tem a preocupação de dar esse resultado o quanto antes possível. A gente tenta, assim, no mínimo, dar um mês de antecedência para os resultados, de antecedência para acontecer o camp, para que os alunos tenham tempo de arrecadar e fazer os pagamentos na data. Então, assim, tudo a gente leva em consideração que vocês colocam no formulário de aplicação, no formulário de necessidade financeira, tudo a gente leva em consideração. Agora, sobre os próximos passos, a gente já está chegando ao final, assim, dessa apresentação, que é descobrir, leiam e aprendam um pouco mais sobre a Lala e os nossos acampamentos. Isso vocês podem ver no nosso Instagram, no nosso site, a gente é super ativo por lá, a gente acabou de atualizar o site, então tem várias informações novas para vocês. Vocês podem conhecer mais sobre a Lala participando em eventos informativos como essa Open Week e se unir à nossa pré-lista que está nesse QR Code. Vocês podem, a gente vai mandar também um link no chat da pré-lista, que é a lista, é a lista de e-mail. Acredito que muitos de vocês aqui vieram pela lista, porque a gente está mandando vários conteúdos sobre a Open Week pelo e-mail de vocês. Vocês também podem se candidatar, né, que é o foco principal, que é aplicar e selecionar o acampamento que vocês querem participar desde a semana passada, né, que abriu as inscrições, no dia 25 de janeiro, até o dia 20 de fevereiro de 2023. Mas se você tem interesse em participar de um acampamento presencial, manda a tua candidatura até o dia 8 de fevereiro, tá bom? Vocês vão ser parte do nosso processo de seleção entre março e abril. E aí, é só correr para o braço. Sejam bem-vindos, participem dos nossos acampamentos durante os meses de julho e agosto e depois se unam ao nosso ecossistema vibrante, cheio de oportunidades para vocês participarem. Aqui também eu vou deixar o QR Code para vocês participarem, se inscreverem na Lala. Essa é a oportunidade de vocês de participar. E agora eu vou pedir para a Ana Laura falar um pouquinho mais sobre a experiência dela, principalmente na parte de ajuda financeira, arrecadação financeira, e depois a gente vai partir para perguntas e respostas, tá bom? Eu vou deixar aqui esse QR Code para vocês conseguirem ler, e também tem um link no chat para vocês darem uma olhadinha. Mas a Ana pode falar, Ana. E depois eu vou dando uma olhadinha já no chat, já compilando as perguntas que surgiram, e depois eu vou abrir para vocês levantarem a mãozinha para a gente tirar dúvida, tá bom? Para a gente bater um papo. Então, para mim, quando eu recebi minha carta de aceitação para participar do camp, eu também já recebi no mesmo PDF que eu tinha ganhado 50% de bolsa, $250. Então, ainda faltava eu pagar mais $250, que seria mais ou menos R$ 1.235. Naquele primeiro momento, assim, bateu aquele desespero, porque eu pensei, meu Deus, que tanto dinheiro, como é que eu vou mais dinheiro? Lascou, não vou participar da aula. Mas eu mantive um pouco a calma depois de uns 5 minutos de surto e logo me inscrevi no programa de arrecadação de fundos, mas ainda assim eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, porque era muito dinheiro, como eu disse, até eu conversar com alguns da alumnis
que é os ex-alunos da Lala, e eles me falaram, nossa, o programa de arrecadações vale super a pena, eu arrecadei todo o meu dinheiro em 2 dias. Aí, a partir daí, eu fiquei confiante, eu estava disposta para fazer dar certo. Eu comecei o programa de arrecadação dias depois, e foi a primeira vez que eu senti, assim, o impacto da Lala, que eu senti que a comunidade Lala, assim, eu realmente senti, nossa, isso é uma comunidade, isso é uma família. Logo no primeiro dia do programa, eu já tinha um coach, uma pessoa para me ajudar e me acompanhar em todo o processo do programa, e uma família, que era pessoas também que estavam ali no mesmo momento que eu também arrecadando dinheiro, e a gente se formou uma família, um grupo para acompanhar uns aos outros. Tive acesso a materiais e aulas que me ajudaram a compartilhar minha história, montar uma vaquinha e a buscar networking. Eu fiquei surpresa que quando eu postei minha vaquinha, eu compartilhei minha história, muitas pessoas que eu não conhecia, pessoas de outros países, começaram a ajudar minha vaquinha, a repostar minha vaquinha. Eu recebi várias mensagens de ex-alunos me motivando, desejando sorte, contando a experiência da Lala, falando que aquilo valia super a pena, que eu não me arrependeria. E era muito compensante, assim, ver o restante do pessoal do programa também arrecadando a quantia que eles precisavam. Quando eles fechavam a vaquinha, nosso grupo de WhatsApp, assim, bombava, era todo mundo mandando parabéns, celebrando. É, e também nesse meio tempo, enquanto eu fazia o programa de arrecadação, enquanto eu passava por esse processo, eu e minha mãe, que é confeiteira, começamos a vender bolo, também falando que eu estava vendendo bolo para arrecadar dinheiro para conseguir participar da Lala. É, e no final do programa, eu já tinha arrecadado no total de R$ 635, e depois eles ainda revisaram a minha bolsa e me deram mais US$ 75 de bolsa. E no final, assim, eu só desembolsei das minhas economias R$ 230. Só saiu do meu bolso R$ 235. Então, para mim, assim, o programa de arrecadação foi uma experiência de muito aprendizado. Eu uso tudo que aprendi lá hoje em outras áreas da minha vida. É, eu falo que se você for aceito na Lala, não se desespere, você vai conseguir o dinheiro, você vai conseguir é, participar da Lala, todo mundo vai te dar o apoio para que tu consiga arrecadar todo o dinheiro e realmente entrar no nosso ecossistema. Para mim, o programa de arrecadação foi uma experiência maravilhosa. Como eu disse, aprendi muita coisa e é uma experiência que acrescenta na toda a sua jornada Lala e em seu autoconhecimento. Muito obrigada, Ana. Eu estava aproveitando para responder algumas dúvidas ali no chat, surgiram algumas muito importantes, assim, mas foi um testemunho muito importante. Assim, sobre assim, dados específicos de pessoas, quanto que você precisa receber para poder receber 80% de bolsa ou 90% de bolsa, eu não tenho, assim, esses dados muito específicos, então eu posso falar um pouco sobre a minha experiência, assim, eu sempre fui de uma família de renda baixa, então, meus pais, assim, renda baixa é o que a gente considera família com renda per capita, por pessoa, né, abaixo de um salário mínimo e meio. Então, minha família sempre teve essa renda. Na época, acredito que quando eu apliquei para a Lala, a minha renda era até mais baixa que isso, né? É porque hoje em dia eu contribuo na renda familiar trabalhando, mas antigamente era só os meus pais. Então, eu recebi 80% de bolsa com essa renda. Então, assim, eu expliquei um pouco sobre a minha realidade financeira, a gente não tinha custos, assim, muito além dos custos regulares ali da casa, contas, e tudo mais, a gente não tinha nenhuma despesa médica ou educacional, porque eu estudava em escola pública, mas, assim, tudo é levado em consideração. Sobre documentos financeiros, geralmente os que valem, né, algum contra-cheque, alguma declaração do valor que ganha, porque às vezes tem pessoas que hoje em dia trabalham ali no regime, né, PJ, não são CLT, não tem ali a carteira assinada, ou também trabalham são trabalhadores informais, podem fazer ali alguma declaração de renda ali assinada, imposto de renda, declaração de imposto de renda, que vocês podem pedir para os pais de vocês,
ou até mesmo se vocês já trabalharem, vocês podem mandar o de vocês ou contra-cheque, e sobre o formulário financeiro, quando que ele é disponibilizado. Esse formulário, ele é enviado para vocês depois que vocês, foi como a Milari explicou ali no chat. Depois que vocês enviarem a candidatura, vocês recebem esse formulário para vocês receberem, para vocês responderem. Ele é um formulário bem rápido de responder, tá? É só que vocês precisam ter bastante atenção na hora de responder eles e responder ele com bastante cuidado. Mas, no geral, ele é bem rápido, é um formulário que vocês podem explicar bastante sobre a realidade financeira de vocês e mandar a documentação, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Eu sei que vocês podem levantar a mão também. Tem essa função no Zoom para poder levantar a mão e eu vou chamando para poder tirar dúvida. Pode ser dúvida também sobre outras partes da Lala, sobre a application e tudo mais, mas não precisa ser necessariamente ajuda financeira. Mas o foco de hoje é realmente ajuda financeira. A Milara, eu vi que levantou a mão. Pode falar, Milara. Na verdade, a minha questão não é bem de ajuda financeira. Beleza. E eu só queria saber se, tipo, por exemplo, assim, se alguém envia antes, tipo, do prazo, antes do dia 8, por exemplo, tem alguma, tipo, prioridade por ter enviado antes, tipo, na questão da aceitação? Não, na verdade não, assim, o que pode acontecer é a tua application ter sido revisada antes, mas geralmente a gente solta todos os resultados em conjunto, assim, então a gente manda os resultados em conjunto para todo mundo, para não ter essa vantagem, mas os que a gente vai mandar antes é para quem mesmo assim, né, para quem quer aplicar para os acampamentos presenciais, porque como tem um valor mais alto, a gente quer mandar antes para eles, para que eles tenham tempo de arrecadar o valor. E eu só tinha uma outra dúvida, eu não sei se tu quiser pedir para a Isabela, porque eu acho que é uma questão meio grande, assim, mas eu queria saber como é que foi, tipo, como é que é lá, tipo, onde é que a gente fica, tipo, em quarto em conjunto, a gente fica separado, mas que nem eu falei, se a Isabela tiver uma pergunta sobre isso, ou, tipo, outra coisa, tu pode responder no final, não tem problema. Tudo bem. Eu vou adotar a tua dúvida, mas eu consigo responder sim. A Isa pode fazer a pergunta dela, mas eu já respondo, explico com mais detalhes também. Oi, Bia, você está me escutando? Você está me escutando? Então, assim, Isa, pode falar. Pronto. A minha pergunta seria, tipo assim, sobre o programa de arrecadação, porque a Ana falou sobre o que aconteceu com ela, né, que ela conseguiu o dinheiro e tal, e aí eu fiquei, tipo, em dúvida se esse programa de arrecadação tipo, é algo que a gente, tipo, mesmo faz, tipo, sei lá, faz docinho e essas coisas, ou, tipo, se tem uma comunidade mesmo, tipo, por trás disso, que, tipo, realmente pode lhe ajudar. Foi essa a minha dúvida, assim, acho que deu para entender, não sei. Entendi. Ana, você quer responder? Sim, tem uma comunidade por trás, você recebe todo um suporte da comunidade, você vai ter, se você entrar no programa de arrecadações, você vai ter aula de como você pode arrecadar seu dinheiro, eles vão te ajudar, vão ter aula sobre como você conseguir networking, pessoas que entram na sua vaquinha para te ajudar, você também, igual eu disse, vai ter uma família, que são um grupo de pessoas que vai estar com você sempre, um coach, para que quando você sempre tiver alguma dúvida, você ir lá e perguntar a ele. É realmente um processo, assim, vai ter muita gente para te apoiar. É um programa realmente de apoio, assim. Lá você vai ter todas as ferramentas para você conseguir arrecadar o dinheiro. E aí, você mesmo que faz, mas assim, aí tem as tarefas. Aí você mesmo faz a sua vaquinha, você mesmo que vai postar a sua vaquinha e você mesmo que vai compartilhar a sua vaquinha. O programa é um programa que te ajuda a fazer isso, te dá as ferramentas para fazer isso, mas você faz isso tudo como uma tarefa sua. Eu vendi bolos e doces porque minha mãe era confeiteira e eu fiz para ajudar a minha vaquinha também a arrecadar o dinheiro mais rápido. Mas isso não é uma parte do programa. O programa não fala, você deve, sei lá, vender bolo. Não, ele te dá toda a ferramenta para você fazer uma vaquinha. E aí, a vaquinha, eles têm toda, assim, uma rede de
compartilhamentos, eles te ajudam a compartilhar, tem até uma hashtag específica para as vaquinhas, que aí para os ex-alunos da aula ter um acesso mais rápido à sua vaquinha para também poder te ajudar. Ficou claro? Ah, ficou sim. Aí, tipo assim, eu só vou ter acesso a esse programa se, tipo, eu me inscrever, no caso, depois que, tipo, ai, fui aceita e tal, essas coisas assim. É tipo isso? Sim, depois que você for Ah, sim, aceito sim. também, junto você recebe lá um link para você se inscrever no programa de arrecadações. E se eu não me engano, é no mesmo link do Open Apply, que é onde você faz a sua inscrição. Mas essas coisas só aparecem para você depois que você for aceito. Ah, sim, ótimo. Essa era a minha dúvida. Obrigada, viu? Obrigada, Ana. Na minha época, assim, quando eu participei, que eu participei de 2019 para 2020, a gente não tinha ainda o programa de arrecadação estruturado. Então, ele começou quando eu estava fazendo a minha candidatura para a academia. Então, assim, a gente tinha, eles orientavam a gente, mas era tudo por conta própria. Diferente da Ana Laura, eu vendi brigadeiro, eu fazia os brigadeiros, vendi sanduíche, fiz brechó, coletei roupa com pessoas e vendi. Teve gente que conseguiu o valor todo só com a vaquinha, só com divulgando para familiares, divulgando para amigos. Participei, fui no jornal da minha cidade para poder divulgar, tipo, na televisão. Então, rolou muita coisa assim. Um professor meu que conseguiu, porque ele conhecia uma jornalista, ele foi e falou com ela. Então, assim, cada um vai utilizando essas estratégias. E eu lembro que tinha um amigo meu que ele fez algumas canetas, assim, personalizadas, e ele vendia, tipo, para as pessoas, mas vendendo, assim, a causa dele. Então, tipo, aquela caneta era só uma lembrancinha, mas a pessoa poderia pagar o quanto ela quisesse por aquela caneta. Então, era só uma lembrança, mas a pessoa podia contribuir ali a partir da história que ele estava contando, da história dele. Então, foi uma experiência muito legal, assim, de ter essas diferentes estratégias, né? Porque eu vendia brigadeiro a R$ 1. E era muito, assim, eu vendia muito a minha causa do que o brigadeiro. Então, teve uma situação em que eu cheguei em uma sala de aula, estava vendendo na escola, aí a minha professora só perguntou, tem quantos aí? Eu falei assim, tem 50 aqui sobrando. Aí ela falou assim, então me dá os 50 que eu vou comprar e vou distribuir para a turma toda. Ela comprou, ela me deu R$ 50 na mão, falou, ficou super feliz. Tinha gente que pagava R$ 20 por um brigadeiro, tinha gente que só me dava o dinheiro. Então, assim, é muito de você também aprender a vender ali o seu peixe, né? Então, era muito legal por essa perspectiva. Eu recebi algumas mentorias, né, da equipe da Lala, e foi muito legal de colocar isso em prática, assim. Agora, sobre a vivência lá, que a Milara me perguntou, quando eu fui para o meu camp, eu fui para o Peru. Mas quando eu fui para a academia, eu fui para Medellín. Então, eu conheci a sede da Lala, que é a sede que fica, não lembro, assim, mais ou menos, de localidade, de rua, essas coisas. Mas, assim, é um prédio que tem, e os alunos ficam em quartos compartilhados. Eu lembro que era separado, tinha apartamento para as meninas, apartamento para os meninos. E a gente ficava em quartos compartilhados. Eu lembro que no meu quarto eram 4 pessoas. 4 pessoas, tinham as beliches, assim. No apartamento que eu fiquei, cabiam 7 meninas, 7, 8 meninos. Então, a gente compartilhava o espaço e as atividades que a gente fazia. Algumas eram dentro lá da sede, porque tem uma sala grande no último andar. Então, a gente fazia as atividades lá, colocava as mesas, tinha quadro, tinha TV, para a gente poder fazer as atividades. A alimentação era num restaurante local e à noite a gente cozinhava também lá no último andar, todo mundo se juntava para cozinhar, era muito legal. Não sei se vai ter a mesma experiência pro camp, porque é menor, assim, mas quando a gente estava na academia, a gente se juntava para cozinhar. E as refeições do almoço geralmente eram feitas pela cidade, em um restaurante local que todo dia a gente ia. Isso aconteceu no Peru também. E tinha algumas atividades que aconteciam em localidades ali, então, algum centro cultural, algum outro centro, a sede de algum projeto. Então, a gente ia lá e visitava a pé, ou geralmente no Peru, a gente tinha um ônibus que a gente foi visitar uma sede, então ela alugou um ônibus e a gente foi. Então, esse custo também está incluso no valor do camp ali que vocês pagam. Em Medellín, a gente chegou a fazer
uma ou duas visitas. Uma a gente fez de metrô, então a gente pegou o metrô lá na cidade e foi. E a outra eles alugaram acho que uma van, mas a maioria era perto, assim, do local que a gente estava ficando, então a gente ia a pé mesmo. Então era muito legal, assim, a gente tinha as atividades até de noite, todo dia de noite tinha alguma atividade mais cultural, assim, evento para a gente descontrair, e durante o dia a gente tinha as conexões, as sessões de aprendizado, sessões com organizações, então era muito legal mesmo. Sinto falta. Deixa eu ver se tem mais perguntas no chat. Se mais alguém quiser levantar a mão, sinta-se à vontade. Deixa eu ver aqui. Então, Keila, mesmo que você não domine alguma. Tá, deixa eu voltar um pouco mais aqui. Isso. A Ana mandou as datas para a Giovana ali no chat, as datas dos camps presenciais e online, mas também estão lá no formulário de aplicação. A Alice perguntou, gente, se meus pais não declaram imposto de renda, você pode, você pode mandar algum contra-cheque, algum outro documento, até mesmo escrito à mão, assinado de quanto, declarando, né, o valor que os seus pais têm, tá? Documento financeiro precisa ser traduzido? Não precisa, tá? Os documentos financeiros não precisam ser traduzidos se você for aplicar para o programa em inglês ou em espanhol. Enrollment year do formulário. Ah, tá. A Ana já explicou. É o ano escolar que você vai participar da Lala, que seria esse ano entre 2023 e 2024. O grupo ia junto, assim, todos esses encontros que a gente tem na sede, das atividades, todos esses encontros com outras organizações, o grupo todo vai, então a Lala leva todo mundo, tá? Então tudo é feito ali em coletivo. Não tem necessidade de acompanhante para menores de 18, mas seus pais precisam assinar uma autorização especial que a Lala manda por e-mail para você participar, tá? Então, vocês vão receber esse documento junto com a carta de aceitação, que vocês precisam assinar, se eu não me engano, assinar e tirar foto e mandar por e-mail e também levar, eu acho que presencialmente. Eu não lembro muito bem, eu era menor de idade também e fui sem problema algum, tá? Aí depois seus pais, assim, se vocês forem para o presencial, seus pais precisam só ver, assim, questão de Colômbia, se eu não me engano, não precisa de passaporte, mas precisa ver essa questão, companhia aérea, se tem alguma restrição. Mas eu lembro que foi tudo tranquilo, assim, eu fui sem acompanhante nenhum, não tive nenhum problema, tá? Vocês não precisam ser fluentes em um idioma, um nível intermediário já é ok para vocês participarem, seja no inglês, no espanhol, mas a gente quer ter certeza de que vocês vão conseguir acompanhar as atividades. Isso não é para limitar vocês de participar de um camp, mas sim para ter certeza de que vocês vão estar aproveitando ali a experiência em toda a sua totalidade. Então, se vocês têm um nível de inglês bom, que eu consigo compreender as outras pessoas, consigo ter uma comunicação ali ok, não precisa ser fluente, você pode sim participar, mas se você ainda tem ali um nível iniciante, acho que não vai conseguir compreender tudo, talvez seja melhor fazer o camp na sua língua nativa. Acho que todos aqui falam português. Fazer o camp na sua língua nativa talvez seja mais proveitoso, tá bom? Mas a Milara levantou a mão de novo. Milara, pode perguntar. Tá bom. Eu só queria saber mais daquela questão de vivência ali, que tu comentou que vocês iam no restaurante e tal. Tem uma questão pessoal minha que eu sou vegetariana. E eu queria saber, tipo, se, por exemplo, assim, sei lá, vamos supor que eles fossem numa churrascaria. Tipo, a Lala vai cobrir o custo de, por exemplo, eu ir em outro lugar ou algo do tipo, é mais nesse sentido? Não sei se sabe responder também. Claro, claro. Muita gente da Lala, assim, inclusive o Steph, o pessoal é vegetariano, vegano, então a gente tem toda essa preocupação
e até as pessoas que têm outras restrições alimentares, assim, alguma alergia, a gente leva tudo isso em consideração. Então, quando vocês são aprovados, a gente tem um formulário, assim, perguntando várias coisas. Então, restrições alimentares, e geralmente são restaurantes que eles escolhem que têm opções para todo mundo. Então, pessoas que comem carne e pessoas que não comem carne, ou que também tem alguma restrição. Eu lembro que a Lu, que foi comigo na academia, ela tinha uma alergia a laticínios, então ela não podia comer nada disso. Então, tipo assim, essa restrição, isso era passado até mesmo para o restaurante que a gente ia, e era comprado, né, tudo contabilizado para as pessoas vegetarianas, para as pessoas veganas. Então, tudo tem todo esse cuidado, tá? Até mesmo porque tem muita gente do staff que é vegetariana. Eu fiquei vegetariana por um tempo, assim, parei de comer carne, acho que por um ano, depois que eu participei do meu camp, por incentivo mesmo, eu parei de comer carne e depois eu acabei voltando, mas eu fiquei um tempo, assim, sem comer carne, porque, assim, muita gente é vegetariana na Lala e é muito legal, assim, essa preocupação que eles têm. E é sempre, eles procuram locais mesmo que tenham, tipo, comida saudável, comida que tenha opção para todo mundo. Tá bom, muito obrigada. Nada. Teste de proficiência não é necessário, tá? Mas na entrevista, é isso que a Ana respondeu. Na entrevista vai ser feita no idioma em que vocês selecionaram. Mas, assim, fiquem bem tranquilos. Fiquem bem tranquilos com isso, assim, porque tem boa parte da equipe fala a língua nativa de vocês, então provavelmente vocês também vão ser designados a alguém que fala a língua nativa de vocês. Então, se vocês precisarem explicar alguma coisinha em português, se enrolarem um pouco para falar inglês, na época eu também me enrolei para caramba para poder falar. Era a primeira vez, assim, eu acho que eu estava usando, assim, inglês fora de sala de aula, desse ambiente de sala de aula. Então, eu consegui responder, tirar dúvidas, ou até mesmo pedir para explicar alguma parte em português e o entrevistador foi super de boas, assim. E foi muito legal para mim, porque eu estava muito nervosa. E a entrevista não é aquela coisa assim que todo mundo coloca terror, que é igual entrevista de emprego e tal, mas é mais uma entrevista para a gente conhecer um pouco mais sobre vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos. Agora, sobre isso que beleza. A Ana explicou aqui sobre aplicante que o Heitor. Calma. Alguém levantou a mão também. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A Ana já respondeu sobre o programa de apoio para a aplicação de jovens negros e indígenas. E as atividades do camp, a gente geralmente não fala sobre todas as atividades, mas assim, vocês vão receber capacitações, vocês vão fazer visitas receber visitas, né, no caso dos virtuais, de pessoas que atuam com projetos de impacto social, pessoas que têm projetos que atuam na sociedade. Então, tem várias atividades. A gente não fala muito especificamente de todas as atividades para manter, assim, a surpresa. Mas vocês vão ter todo o processo de capacitação, sessões que vão ter mais interativas para vocês se autodescobrirem, para vocês se conectarem com as outras pessoas. Então, tem todos esses tipos de atividades, assim. Mas é muito legal, assim, a gente tenta mesclar sempre, então, passar uma capacitação, depois uma sessão mais sobre autoconhecimento, uma sessão com alguma visita, com algum convidado, né? Outra sessão de capacitação, e a gente vai mesclando isso durante a semana, até para não ficar, assim, um tema só o dia inteiro. Agora, o Cássio levantou a mão. Cássio, pode falar. Tá me ouvindo certinho? Sim, pode falar. Tá bom, então. Minha dúvida em relação à aplicação. Digamos que eu aplique tanto para o presencial quanto para o virtual. Aí eu ganhei uma bolsa para ambos. Digamos que eu ganhei 50% para o presencial e para o virtual. Aí eu percebi que o virtual seria mais fácil de arrecadar o restante. Eu posso decidir entre os dois qual eu quero aplicar. Eu posso dizer, não, eu não quero o presencial, eu quero o virtual mesmo, porque vai ser mais rápido e mais fácil eu arrecadar o que está faltando. Tem essa abordagem assim, como funciona? Então, como que funciona? Na verdade, você
quando você seleciona ali no formulário, você está selecionando a sua ordem de prioridade. Então, se você coloca que você quer participar de um presencial em primeiro lugar e duas outras datas de um virtual em segundo e terceiro lugar, vamos supor que você foi aprovado para a sua primeira opção. Você não vai ser aprovado para um camp presencial ou para um virtual. Você só vai ser aprovado para um dos dois. Então, se você for aprovado para o presencial, a gente vai ter menos vagas até para o presencial. Então, mais pessoas vão ser aprovadas para o virtual. Mas se você for aprovado para o presencial, você só vai ter a opção de ir para o presencial ou negar a sua participação. Mas, assim, a gente vai tentar sempre, a gente vai fazer isso, né? Então, a gente quer que vocês se candidatem antes, até o dia 8 de fevereiro, para a gente dar a resposta quanto antes possível. Então, a gente vai mandar a resposta para vocês, para que vocês já comecem o processo de arrecadação de fundos, caso vocês não consigam arcar com o restante do valor. Então, assim, tudo a gente conversa. Se você não conseguir arrecadar o valor todo, a Ana chegou a tentar renegociar a bolsa dela, ela recebeu mais um percentual de bolsa ali no processo, que ajudou bastante ela. E também, assim, tudo vocês vão ter acesso ao nosso e-mail de ajuda financeira. Depois que vocês forem aprovados, assim, vocês vão ter um canal para se comunicar com a gente, para explicar toda a situação de vocês e tudo mais, tá? Então, você pode ficar bem tranquilo quanto a isso, mas a gente só vai aprovar em um dos camps, tá bom? Certinho, Bianca, muito obrigado. Nada, Cássius. Ana, você quer falar? Sim, só para falar que para mim conseguir tentar de novo mais uma porcentagem de bolsa, eu tive que passar pelo programa de arrecadação. Tem até uma planilha onde você precisa colocar assim, eu participei do programa de arrecadação, eu arrecadei tanto dinheiro, ainda está faltando tanto dinheiro. E aí, com essas informações, eles vão tentar te dar um pouco mais de bolsa, e é assim que funciona, você precisa passar pelo programa de arrecadação primeiro. Obrigada, Ana. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Vocês podem mandar pelo chat. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso mesmo, Heitor. Como o seu camp de prioridade é o de inglês, você tem que preencher seu application em inglês, mesmo que você tenha alguma segunda opção ou terceira opção em português, tá bom? Se ninguém mais tiver alguma dúvida, acho que a gente já até passou do horário, mas a gente pode ir fechando essa sessão. Lembrando que a gente tem sessão amanhã também, tem na quinta. Amanhã a gente vai falar sobre o ecossistema. Não, amanhã a gente vai falar sobre o formulário de aplicação. Mas a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês sobre o formulário de aplicação. E também, na quinta-feira, a gente vai falar especificamente sobre as oportunidades do ecossistema, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu sei que pode surgir depois ou enquanto vocês preenchem o formulário, vocês podem entrar em contato com a gente pelos e-mails info@somoslala.org, o e-mail de outreach@somoslala.org e o site para vocês obterem mais informações, que é o www.somoslala.org, e o nosso Instagram, o @somos_lala, que a gente também responde DM, a gente responde comentário, interajam. Mandem também esse evento da Open Week para os amigos de vocês, que talvez possam participar, possam se interessar pela Lala. Muito obrigada pela presença de todos. Espero vocês amanhã.